Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre saúde mental e espiritual. Quando alguém pergunta pra gente como é que vai a sua saúde, como é que a gente costuma responder, né? Vai bem, não tá tão bem, né? Tô com uma tosse, tô com gripe, não, tô me recuperando de uma cirurgia. A gente nunca responde, né? Olha, eu não estou muito bem mentalmente e também espiritualmente não estou muito bem. A gente nunca responde, nem nós espíritas, né? A gente vai e responde como é que está o nosso corpo. Mas por que isso, né? Não é tudo junto? O corpo, o espírito, a mente. Nós somos uma coisa só, né? Nós somos um espírito que está aqui nesse momento encarnado, né? Mas é muito mais fácil a gente monitorar o nosso corpo, aparentemente. Porque a gente tem como ver números do nosso corpo. A gente vai lá, faz um exame de sangue, a gente vê o nível de açúcar no sangue, vê colesterol, triglicérides, e aí vai, né? Todos aqueles indicadores. E ali você vê o número que teve o seu resultado e vê lá a referência, que tem que estar aquele número, para quem está saudável. Quando você está fora, pode ser indicação de algum problema. Então a gente vai medindo a nossa saúde assim. Agora, como é que eu meço a nossa saúde mental e espiritual? Porque as duas vêm juntos, muito, não tem como a gente separar. A nossa mente, o nosso espírito se manifesta através da nossa mente. Já não tem um exame de sangue tão simples assim para falar, olha, você mentalmente, espiritualmente está fora da referência, você está precisando emagrecer o seu espírito, você está precisando fazer exercício físico para a sua mente. Não tem, a princípio, isso. Mas a gente tem ferramentas aqui na nossa doutrina que a gente pode começar a estar olhando isso no nosso dia a dia. Mas a primeira coisa é a gente se tocar que realmente isso é importante, né? O despertar para a nossa saúde mental e espiritual, que é tão importante hoje em dia. Nós vemos irmãos nossos que estão em clínicas para pessoas que têm problemas mentais, que na realidade é uma mediunidade não bem desenvolvida. São manifestações espirituais que não foram entendidas, não foram controladas, não foram educadas. E esses irmãos ali perecendo em sanatórios. Muitos relatos disso. Por falta de conhecimento, de entendimento. E nós, no nosso dia a dia? Aquilo que nós sentimos no dia a dia, será que a origem ela é só física? Ou será que a nossa mente está produzindo aquilo? Ou nós temos alguma manifestação de alguma abertura espiritual que a gente permitiu? Isso nós temos que estar vigilantes no nosso dia a dia. Dia após dia nós temos que fazer esse exame. Normalmente a gente faz exames aí uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? Conforme vão aparecendo os cabelos brancos, parece que vai diminuindo o tempo dos exames, né? E aumentando o número deles, né? Mas quando que a gente parou para fazer um exame espiritual? Né? Quando foi a última vez? E nós fazemos nas casas espíritas, sim, nós temos ferramentas para fazer isso. Mas a gente pode fazer isso no dia a dia nós mesmos, não precisamos nem de clínica, nem de centro espírita. A gente pode fazer um exame espiritual em nós. Fica como tarefa de casa aqui pra gente. Como é que a gente faz? Como é que está meu nível de energia, meu nível de direcionamento para a vida, de propósito? É uma pergunta difícil da gente fazer para nós. Independentemente da etapa que a gente está da vida, seja lá como criança, adolescente, ou ouvi outro dia aí que tem a categoria subóbito, né? Muito cabelo branco, você já vira subóbito, né? Independentemente disso,
Qual que é o meu propósito? Por que eu estou aqui encarnado? Ainda mais nós espíritas, a gente é provocado a responder essa pergunta. E se a gente não está se perguntando, a gente está deixando de fazer uma tarefa importantíssima. Porque a gente não veio aqui para passar férias, né? A gente veio aqui para evoluir. E como é que eu sei se eu estou evoluindo ou não? Eu tenho que fazer um exame de consciência. Eu estou com o meu propósito claro. O meu propósito é defender a minha família, criar os meus filhos e servir para eles. Está claro? Como é que está? Como é que eles estão? Estão ali educados, estão no bom caminho, você está presente, etc, etc. Não, o meu propósito é manter uma empresa funcionando, poder empregar pessoas, pagar meus impostos de maneira honesta, etc, etc. A gente tem que fazer esse exame. E se a gente parar hoje para pensar qual é o meu propósito e a quantos quilômetros eu estou de atingi-lo, pode ser que a gente fique em dúvida. Pode ser que a gente fique a pensar e a gente vai ter que fazer algo. Nós vamos ter uma tarefa para fazer. Se eu ficar em silêncio, incomoda o silêncio? Eu consigo ficar em silêncio? Ou eu preciso fazer uso da tela, eu preciso fazer uso da comida, eu preciso fazer uso de qualquer outra coisa externa, porque um exercício fácil é conseguimos meditar, fazer um exercício de respiração de 5, 10 minutos com a mente focada. Se nós conseguimos fazer isso, a gente está em paz. Quando a gente não está em paz, está atribulado, a nossa mente está revolta, é um sinal de que algo não está indo bem, que a gente precisa trabalhar. E os nossos vínculos, seja na família, seja no trabalho, seja na vizinhança, como é que estão os nossos vínculos com as pessoas? Eu estou cheio de desafeto. Dá para encher 5 folhas de caderno de pessoas que são problemas na minha vida. Não deve estar legal, né? Não, eu estou livre disso. Não preciso perdoar 70 vezes 7 vezes. Esse exame a gente tem que fazer todo dia. Esse é um exame espiritual. Talvez mais importante, não substituindo, claro, um exame de sangue, uma tomografia, etc, etc. Porque tudo está correlacionado. A gente sabe que as doenças, elas influenciam em todos os níveis do nosso ser, seja no físico, no perispírito, no espírito. Não são todas as doenças que têm origem espiritual ou perispiritual, não. Tem doenças físicas mesmo, né? Que a gente tem aqui, a gente está à mercê delas, né? Sejam bactérias, vírus, a gente está à mercê. Mas existem doenças, sim, que nós trazemos, seja como marcas no perispírito, que nós deixamos em outras encarnações, doenças, traumas que nós não curamos, e o perispírito, ele fica impresso dessa memória, dessas doenças, desses traumas, e a gente carrega isso. Então a gente pode nascer sim com uma propensão a uma determinada doença, porque estava gravada no perispírito. Ou eu, como espírito, eu assumi no meu planejamento reencarnatório, passar por uma doença, para que, por passar nessa doença, eu consiga evoluir. Se diz muito que o câncer é para se purificar o espírito. É muito difícil a gente entender isso. Não é fácil esse ensinamento que veio do plano espiritual. Porque quem convive, já conviveu com uma doença, não é fácil. Como é que a gente vai enxergar a doença como algo que veio me fazer o bem, que é purificar? É muito difícil. Mas ninguém diz que seria fácil, né? Mas é. É o que nos traz os espíritos. É um alento para nós.
Sim, pode ser um alento para nós. Agora, o corpo, ele é emprestado para nós. Tem um texto rápido aqui que eu queria ler para vocês. O instrumento emprestado. Amadeu tinha 19 anos quando o velho mestre lhe entregou o violino. Não era um instrumento comum. Havia atravessado 3 gerações de músicos e o mestre, já sem forças com os dedos, escolheu confiá-lo ao aluno mais talentoso que tivera. Mas o mestre disse: Amadeu, não é seu, está com você. É diferente. Amadeu agradeceu, mas não entendeu. Naquela idade, tudo que chega às mãos parece pertencer. Os anos seguintes foram de glória para Amadeu. O rapaz tocava em salões, casamentos, teatros pequenos e depois teatros grandes. O violino respondia a tudo o que ele pedia. E porque respondia sempre, Amadeu deixou de olhá-lo. Passou a guardá-lo sem afrouxar as cordas, esqueceu-o no carro sob o sol de janeiro, deixou de limpar o breu que se acumulava no tampo. Quando o luthier é o profissional que faz a manutenção dos violinos e violões, avisou que uma fenda começava a se abrir junto ao cavalete, ele respondeu que resolveria depois da temporada. Havia sempre uma temporada. Numa noite de outubro, faltando 3 dias para o concerto mais importante de sua vida, o violino cedeu. Não houve queda, nem acidente, nem culpado. A madeira simplesmente terminou de rachar, como quem termina de dizer uma frase começada há muitos anos antes. Amadeu ficou horas sentado no chão, com o instrumento no colo, e então compreendeu o que o mestre lhe dissera. Ele nunca fora o dono, fora o responsável. Não é diferente conosco. Recebemos um corpo que não fabricamos, cujo funcionamento não compreendemos inteiramente e cuja manutenção, no entanto, nos foi inteiramente confiada. Ele responde por décadas a tudo o que lhe pedimos: noites mal dormidas, refeições apressadas, angústias mastigadas em silêncio, movimentos que nunca fazemos, e porque responde sempre, deixamos de olhá-lo. Na pergunta 718 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga os espíritos o seguinte: se a lei de conservação obriga o homem a prover às necessidades do corpo, a resposta dos espíritos foi sim, porque sem força e saúde é impossível o trabalho. Repare que Kardec nos alerta aqui que a saúde do corpo ela é importante para o nosso trabalho. Ele não colocou que a saúde do corpo era importante para que nós gozássemos os prazeres que o nosso corpo pode nos proporcionar, seja através da alimentação, seja através de qualquer outra coisa que nós fazemos com o nosso corpo, o utilizamos como ferramenta a bel prazer nosso. Kardec falou que a saúde do corpo é importante, nós temos a obrigação de fazer a sua correta manutenção para o nosso trabalho, porque a gente sabe que a gente não veio passar férias aqui, né? A gente veio trabalhar e trabalhar muito, e ele continua aqui. Descuidar da saúde, portanto, não é falta cometida contra o próprio corpo, é uma falta cometida contra aquilo que viemos fazer. O instrumento silencioso não impede apenas a música do músico, impede a música de todos os que iriam ouvi-la. Se eu não cuido bem do meu corpo e não cumpro com a minha tarefa, outras pessoas que eu assumi, seja na encarnação ou lá no planejamento reencarnatório, quando ainda estávamos na radicidade, a gente assumiu o compromisso com essas pessoas. E eu não cuidei do meu corpo e não estou fazendo o meu trabalho de maneira correta, eu estou impactando aqueles que eu assumi cuidar. Olha a importância que tem da saúde, do corpo, da mente, do espírito. Não é só por nós, é pelos demais.
E a gente sabe que fora da caridade não há salvação, e a caridade se faz com a gente, mas se faz principalmente no outro. E se eu não estou apto a fazer isso pelo outro, não estou cumprindo a minha missão. Então a nossa obrigação para com o nosso corpo, mente e espírito, ela é gigantesca. É um compromisso que nós temos àquele que nos emprestou esse corpo. Nós não pagamos por ele, nós não compramos. Foi doado para nós, foi emprestado para nós. E olha que máquina perfeita. Ah, mas eu não nasci de olhos azuis, eu não nasci alto, eu não nasci bonito. Não é isso. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de um veículo para o nosso espírito realizar aquilo que é necessário para a evolução dele. Para que nós cumpramos a nossa missão aqui, que é pura e simplesmente voltar para o plano espiritual melhor do que aqui chegamos. E para isso, nos foi emprestado essa máquina perfeita. Mesmo com seus defeitos, que nos nossos olhos possam ser defeitos, mas às vezes são necessidades que nós temos. Já disseram que 2 provas extremamente difíceis para o espírito é nascer rico e nascer extremamente belo. Não é fácil. Não é fácil, né? Seria muito mais fácil a minha vida se eu fosse rico e bonito. Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Porque aí são portas abertas para a vaidade. E quando a gente abre uma porta para a vaidade, nós não estamos abrindo a porta para a vaidade só nossa. Nós estamos abrindo a porta para os irmãozinhos que necessitam da vaidade. Nós estamos abrindo a porta para aqueles irmãozinhos que ainda necessitam daquilo que nós deixamos de abertura para que eles ali suguem aquilo que nós podemos ter de satisfação, seja pela riqueza, pela luxúria, etc. Nós estamos abrindo essa porta a eles. Nós sempre abrimos as portas. Nenhum espírito vem e a arromba e entra na nossa vida, entra no nosso campo. Nós é que permitimos. Porque é por sintonia que eles se ligam conosco. Então, mais uma razão para a gente cuidar da saúde. Para que a gente possa estar em sintonia com espíritos que estejam ali para nos auxiliar, para que possam nos guiar, para que possam nos ajudar na evolução. E não aqueles irmãozinhos que ainda vão nos puxar para baixo. Eles sim merecem a nossa misericórdia. Mas para que nós possamos trabalhar com eles, seja no centro espírita, seja nas nossas orações e pensamentos, nós precisamos estar bem. Como que um médico vai fazer uma cirurgia se ele estiver totalmente, fisicamente ruim ou mentalmente ruim? Assim somos nós. Nós somos médicos de nós mesmos, daqueles que estão conosco. Sim, todos nós temos o poder de cura. Nem que essa cura seja um sorriso de um bom dia que vai alegrar o coração daquela pessoa. Todos nós podemos fazer isso. Mas para isso precisamos estar saudáveis, e para estarmos saudáveis precisamos estar vigilantes. Muita luz para todos vocês.